irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria nós estamos operando nesta noite com esta amada igreja, neste campo. Trago saudação do nosso presidente, ao nosso pastor Freitas, a nossa missionária Ribeiro. Manda saudação para a irmã Irandi. Também hoje a irmã Ribeiro está de aniversário. Nós deixei uma festa de lá para vir para cá. 60 anos de vida. E o conjunto veio cantar, foi aqui, amanhã nós canta lá. Irmãos, eu trago saudação do nosso presidente para com esta igreja. Também quero, nessa oportunidade, agradecer ao pastor Gilmar, que nos fez o convite, e a gente atendeu esse convite. Estamos mais uma vez pagando um débito que já estava quase com 10 anos devendo esta visita, mas agora estamos pagando. Agora a gente já vai cobrar vocês para ir lá no próximo ano na festa. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso amigo Aslan, também, que é um dos nossos mestres, professores, né, ali do nosso curso. Louvar a Deus pela vida de cada um. Eu aqui eu tenho muito membro aqui que congregou comigo ali. Acho que já estão no tempo de volta, viu? Obrigado, você é uma bênção. Assim, Deus te abençoe. a gente manda ele prestar. Rapaz, olha pra cá, olha. Tu quer ser disciplinado aqui? Irmãos, Eu sou teu presidente, não, mas sou membro da convenção, ele é evangelista. e só trouxe da minha congregação, mas por isso que eu fiquei triste. Só me dá um viver. Brincava agregado de lá pra cá, o ave verde lá. Tem dois, né, irmão? Eita glória. Com certeza. Fico feliz, irmão, em saber que os irmãos estão bem acolhidos, bem pastoreados. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E nesta noite nós temos uma mensagem de Deus para a nossa meditação. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia na Epístola de Paulo à igreja de Tito, capítulo 2. Louvado seja Deus. Revela a irmã Sandra, estou vendo por ali, Juliana, né, missionária Juliana, Deus abençoe a Jéssica. O irmão Márcio, que foi o último que a gente mandou de lá para cá. Eita glória. Louvado a Deus pela vida do Vitor também, que eu já vi por aqui nesta noite. E é uma honra a gente saber que os irmãos estão bem. Glória a Se vai Deus. bem, não há preocupação. Tito capítulo 2, glória a Deus, e versículos 1 a seguir, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que seja só grave, prudente, sã na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que seja séria no seu viver, como convém a santa, não caluniadora, não dando muito no vinho, mas que seja mestre no bem. Para que ensine as mais novas a serem prudente, moderada e amável aos seus esposos e aos filhos. A ser moderada, casta, boa, donas de casa, sujeita ao seu esposo, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exortai semelhantemente o jovem que seja moderado. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha o que falar de você. Glória a Deus. Meus irmãos, esta mensagem de Deus para o nosso coração. Eu dando uma pincelada nesse texto, eu tive olhando a preocupação de Paulo com a igreja a qual ele estava instruindo Tito, filho da fé. E nós sabemos que não é fácil para a gente liderar, mas para quem tem um chamado, uma vocação, Deus o capacita e inspira para que tudo dê certo. E eu vejo aqui a preocupação de Paulo. Ele diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, porque nós estamos vivendo época que os cristãos estão deixando se levar, falando tudo que acha que deve falar. E aqui nós entramos, Paulo, com uma grande exortação, dizendo que nós temos que saber o que convém nós falar. Não é todas as coisas que nós podemos falar, principalmente o cristão. Nós hoje estamos no trabalho no departamento de homens, de senhores, obreiros de Deus, homens
Deus, como ministro do Senhor, como obreiro na casa de Deus, há uma preocupação grande para nós como ministro, que a gente precisamos ensinar, que eles precisam saber o momento certo e a hora certa e o que convém falar, por conta que por causa de muitas palavras que não convêm, a gente vê um escândalo acontecer no meio do povo de Deus. E a preocupação de Paulo era essa, e Tito escreve e diz que os velhos sejam só grave, prudente na fé. O que tem de pessoas, irmãos, envenenadas na fé não se encontra. Pessoas que a fé está sacudida, está abalada, por conta de tantos episódios que a gente vê acontecer no nosso meio cristão. Mas a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é olhar para quem errou, para quem pecou, para quem caiu. Se você puder ajudar ele, ajuda. Agora não vá olhar para tomar aquele ato dele como um escândalo para que você venha tomar para si, porque isso vai te causar um prejuízo gravíssimo na caminhada. Eu olho sempre quando alguém chega para mim e diz: irmão Armando, você deu, fulano de tal caiu, está morto. Eu digo: meu filho, mas o meu Cristo não caiu, não está morto. Sempre eu gosto muito de usar essa expressão, porque quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, nós sempre se edificamos, nós sempre nos levantamos, nós sempre se encorajamos para aquilo que Deus tem nos proposto. É por isso que Paulo, ele se preocupou com isso. Ele fala de várias formas, e eu olhando quando ele fala os velhos, que seja só graves e prudentes na fé, no amor e na paciência. O que nós temos de velhos impacientes dá carrada, irmão. Outro dia eu passei por uma experiência, e eu fui com meu pai, ele já tem 67 anos, e o velho lá com 67 anos, agoniado, ele: calma rapaz, a Bíblia diz que é para você ser prudente, sóbrio, paciente. E ele disse: eu não tenho mais paciência, já acabou. Eu digo: mas quem está em Cristo é nova criatura. Aleluia. Ele tem que adquirir os dons, ele tem que adquirir o renovo, ele tem que adquirir a restauração. E eu vejo que não é fácil, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Depende de você, depende de mim e de você, para nós mantermos uma vida saudável com Cristo. Porque nós vemos que a estresse, ela vai nos causar um prejuízo gravíssimo, ela vai nos trazer preocupação mais para frente. E quando trata dos velhos, que ele fala aqui, quem já está velho é para se conformar, vai se conformando, vai adquirindo paciência, vai pedindo a graça de Deus, ainda que você veja esse sol de Teresina maravilhoso, mas peça a graça de Deus, que você vai conseguir. Porque muitas vezes o velhinho, ele se acha, ele diz: eu já sou velho, ele quer de qualquer forma. Ei, quem tem conhecimento, quem conheceu o Cristo, ele é diferente. Aonde ele chega, ele mostra a diferença. Não precisa ele andar com um banner escrito dizendo: eu sou cristão da Assembleia de Deus, eu sou da igreja adventista, eu sou da igreja presbiteriana. Não. A luz de Cristo, ela vai na tua frente por onde tu for. Mas precisamos dar exemplos e testemunho deste homem ou desta mulher que você é, porque isso vai trazer preocupação, escândalo, prejuízo. Alguém olha e diz assim: fulano de tal é crente, crente daquele jeito, todo mundo é. Eu já vi outra frase até mais forte, que alguém diz assim: crente desse jeito aí, o inferno dá jeito. E o inferno não é lugar de crente, lugar dos crentes é no céu. Aleluia. É no céu. Glória. Não é para o crente e para o inferno, não é. Mas o ímpio, ele não vai olhar, ele vai sempre apontar. É por isso que isso serve para nós como uma exortação, como um aprendizado, que nós precisamos ser prudente, paciente, amoroso e ter muito cuidado para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Porque o povo olha e diz: olha lá o crente, olha lá irmão, olha lá o irmão, olha lá o obreiro da casa de Deus. O mundo tem uma preocupação com nós tão grande, com nossos atos, com nossos acontecimentos, com o nosso viver, de uma forma que nós, lamentavelmente, não se preocupamos tanto com ele dessa forma. Mas eles não querem ver nós na porta de um bar, eles não querem ver nós andando de qualquer jeito, eles não querem ver nós na banca de um jogo, eles não querem ver nós de maneira nenhuma no erro. É a preocupação deles. Por quê, irmão? Porque nós somos luz, nós somos exemplo, nós somos sal, nós somos farol
A preocupação do mundo conosco é essa. É por isso que Paulo ele vem advertindo a respeito disso. E ele diz mais: as mulheres idosas, semelhantemente, que seja séria no seu viver. Uma pessoa que já está na sua idade, seus 50 anos, caminhando para os 60 anos, ele tem que ter uma mudança. Ela vai ter que viver de uma forma diferente. Ela não pode ser uma pessoa caluniadora, todo contenta, todo fugido, está envolvida. Não. E principalmente para cristão. Aí o negócio complica mais. Mas quando nós temos uma vida separada, uma vida diferenciada, alguém olha e diz assim: vai lá que aquela mulher é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Vai ali que aquele dali é um homem de Deus. Aleluia. Vai ali que aquela jovem é uma jovem de Deus. Isso é tão bom quando a gente recebe esse título. É tão bom quando alguém passa e olha e diz: a irmã Maria é uma mulher cheia de Deus, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é muito bom. Quando alguém olha e vê em você, não vê você, mas vê o próprio Espírito de Deus na sua vida. É uma das preocupações maior do apóstolo, é essa, que a gente viemos viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida diferenciada, que alguém olha e vê em você o Espírito de Deus. Mas quando nós entramos por esse vento, que deixamos esses ventos falsos de doutrina, que deixamos se levar, dizendo que não tem nada a ver, não, isso é normal, é só uma vezinha, meu irmão, há um prejuízo para a obra de Deus e para a tua vida. Porque o ímpio ele olha e vai dizer: se você convidar ele, a primeira coisa ele lança no teu rosto: eu não vou não, eu não vou ser crente não, para me ser igual a você. Só que eu aprendi com Jesus Cristo. Quando alguém diz que quer apontar o erro com crente, eu digo: não, vá para você ser crente com Jesus. Aleluia. Esse como ele, eu vou explicar a forma de eu pregar. Alguém quer logo apontar porque ele caça o defeito. Porque o mundo, o ímpio, o inimigo das nossas almas, ele vai caçar falha para lançar em nosso rosto. Mas nós temos que usar a sabedoria e apresentar primeiro o Cristo Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eu até falei poucos dias no culto, ensino para os irmãos, porque tem muito cristão que deixa se levar. Quando entra nessa banquinha, nessa roda de escarnecedor, tem muito crente que se perde. Vê o ímpio falando mal do cristão, ele faz acompanhar, faz realmente a história. E a Bíblia diz que nós temos que ser diferentes. Glória a Deus. Nós não podemos se misturar. O profeta Malaquias disse que vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus, irmão, ele quando vê um acontecimento desse, ele já começa a chorar por dentro, porque ele está vendo o nome do seu Criador sendo blasfemado, ele está vendo a obra de Deus sendo ofendida. E isso é muito sério para o nosso viver. É por isso que Paulo ele vem advertendo que seja sério no seu viver, santa, não caluniadora, não dando muito vinho. Imagina uma veia saliente, é complicado demais. Ninguém quer sentar perto dela, ninguém quer sentar. Isso eu fico, às vezes eu medito muito na Bíblia e fico trazendo para os dias de hoje. Como pode o Senhor Jesus Cristo já sabia de tudo que iria mesmo acontecer, como ele sabe. E a gente ora por outras, se depara com situações que eu fico só sacudindo a cabeça. Meu Deus, mas como pode isso acontecer? Como pode? Mas a gente sabe que quem não tem um encontro com Deus, ele não tem limite, ele não tem fronteira. Tudo que vem, ele lança para fora. Mas aquele crente que tem uma vida com Deus, ele observa antes de falar. Aleluia. Ele tem cuidado das palavras. Glória a Deus. Ele vigia antes de falar, porque a palavra de Deus diz para nós vigiar e orar. E orar. O Espírito, ele está pronto. Mas nós temos uma fraqueza, uma tendência da carne. E nós lançamos muitas palavras, fazemos muitas, agindo de várias maneiras, com muitas atitudes, que o Espírito Santo vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E aquilo que nós praticamos, ou lançamos, ou falamos, ou agimos, o Espírito Santo vai nos cobrar depois. Vai nos cobrar depois. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres para representar o Evangelho de Cristo na terra. E a preocupação do apóstolo era essa. Ele estava numa preocupação tão grande, irmãos, com os irmãos, que Tito ele entra profundamente nesse texto falando para que as irmãs sejam sérias
meu pastor, eu gosto muito de conversar com esses irmãos, com esse pessoal bem idoso. Eu admiro ouvir eles, porque para mim é uma terapia o que eu estou ouvindo com eles. E eu aprendo muito com eles. Isso é bom, irmão. Mas nos dias atuais, a nossa juventude é muito raro ela procurar uma pessoa bem anciã da casa de Deus para pedir um conselho, para pedir uma orientação. Aí a gente toma muito prejuízo na obra de Deus, às vezes nos matrimônios, nos namoros, aí um pouco tempo depois não deu mais certo, por falta de procurar entender, de procurar um conselheiro, de procurar uma pessoa que tem uma vida separada. Aleluia. Uma vida diferenciada, porque isso vai trazer para nós um benefício. Eu vejo lá no livro de Reis, quando aquele jovem lança o machado no mar, na água, eles convocam Eliseu. O jovem tinha toda a força, mas ali tiveram que convocar um homem de Deus, e o homem de Deus vem com experiência. Ele pega a vara ali, e se eu não colocar ali, ele foi a experiência. A gente precisamos unir a força do jovem com a experiência do idoso, porque o idoso ele tem uma experiência, ele tem algo para passar para nós. Mas muitas das vezes eu fico ouvindo, ouço muito bem, gosto de ouvir aqueles obreiros bem ancião ali no nosso tempo central, nós temos Madeirão. Eu gosto de ouvir aquele homem conversar, pai da irmã Juliana. Eu admiro muito ele contando as experiências, e aquele que ele está contando, aquela história, para mim, ela vai servir um dia. Ela vai servir um dia. E hoje nós estamos vivendo isso. Por quê? Mas muitas das vezes acontece porque o irmão às vezes não tem um testemunho. A gente vai contando coisas, na hora que sair lá, ele já conta para outro. Aí a gente termina se privando de falar. Se privando de falar. É por isso que Tito ele fala de ser que ela não venha ser uma caluniadora, que ela não venha ser uma pessoa muito dada do vinho, mas que ela venha ser uma pessoa moderada e santa no seu viver. Aí sim, dá gosto de conversar com essa mulher separada, dá gosto de conversar com essa mulher que tem um chamado, que tem um conselho de Deus a passar para nós. Ali na igreja eu cheguei, eu criei um grupo de conselho. Eu cacei os 4 anciãos da igreja. 4, tem um que está caminhando para 80 anos. Sempre eu chamo ele, irmão Viana. Sempre eu chamo ele, irmão Viana. Eu estou precisando falar com o senhor. Venha cá, mestre. Quando ele vai na minha casa, ele tem um sol quente, 1h30. Ele chega lá, nós conversa. Ele diz: pois é, pastor, bora por lá. Dá tudo certo. Porque, irmão, eu aprendi assim, eu vou até o fim assim. Eu preciso, todos nós precisamos um do outro. Mas hoje nós estamos tendo uma decadência tão grande que nós estamos tendo prejuízo no nosso meio. Muitos cristãos deixam de procurar uma pessoa que tem uma vida separada, que tem uma vida no altar, para procurar uma pessoa desmantelada de todo jeito, que não guarda segredo, que não tem vida de oração, que não tem testemunho. Aí de repente um homem sai na rua e fulano de tal diz: eu só contei para irmão Fulano, para o irmão José, para a irmã Pedrina, pois foi ele que alimentou, foi ele que espalhou. A Bíblia diz: comunicai tuas necessidades aos santos. Só que hoje nós temos que ter preocupação se aquela pessoa é mesmo uma pessoa fiel que guarda o segredo. Será que aquela pessoa tem uma vida separada? Será que aquela mulher tem uma vida de intimidade? Será que aquele obreiro tem uma vida separada com Deus? Porque a gente temos momentos que nós precisamos conversar, tem um momento que a gente precisamos desabafar, e nós não achamos um ombro amigo. E eu sempre falo para os irmãos que estão aqui, a metade do nosso conjunto, eu sempre digo para eles: nunca comunique nada da casa de Deus para quem não faz parte da casa. Sempre eu comunico para eles, porque isso vai te causar um prejuízo e uma defamação para a obra de Deus. Porque, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é o pior tempo que já tem da igreja se viver na terra. É um tempo de maior escândalo, de maior zombaria, é coisas que a gente começa a olhar e até se arromper de tanta coisa terrível acontecer no meio do povo de Deus. Só que isso não era para acontecer, mas por falta da vigilância, isso acontece. Isso acontece. Por isso que ele exorta duramente que elas venham ser amáveis ao seu marido e aos filhos, e serem moderadas.
mundo, ele só quer ver só o começo. Dali eles fazem um jornal da tua história. Dali eles fazem um jornal com o nome da obra de Deus. Porque a nossa imagem é uma imagem limpa. A nossa imagem é uma imagem pura. E o adversário ele não se conforma. Quando ele vê a igreja de Cristo como está hoje, reunida, num só propósito, numa só adoração, ele vai caçar de qualquer forma uma brecha para atrapalhar a nossa chegada ao céu. E eu tive analisando, porque a preocupação, porque o diabo tanto investe no crente, porque ele perdeu a vaga, irmão. Quem vai para lá é nós agora. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe de tudo que tem lá, que essa igreja vai desfrutar, ele vem de lá. Verdade. Só que ele não volta para lá. É por isso que a investida dele é grande em nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado e resistir ele, para que ele possa fugir e nós continuar glorificando ao nome do Pai.